desafios, tá aqui com vocês aí. A gente agora vai entrar aí para o módulo 3, né? Nesse despertar para jovens e adultos índicos. E hoje eu tô aqui, nós vamos falar sobre família e seus desafios. Também vou guiar uma meditaçãozinha de cura sistêmica. Então, quero falar um pouco sobre isso aí, que é as relações que a gente tem aí dentro do nosso ambiente de família, o quanto que elas são desafiadoras, né? Então, vem aí muitas vezes um índigo, né, dentro de um ambiente de família, que é aquele que tem, eu não vou dizer a obrigação, mas é como se fosse uma obrigação de transformar aquele ambiente, né, de trazer novas memórias para aquele ambiente de família ali, né, de carregar aquele ambiente de família ali com uma vibração diferente. Mas o que acontece? Quando se vem assim dessa forma, você se sente como se fosse um peixe fora d'água, né? Um diamante no meio do caos, dentro de um ambiente, né? Que é um ambiente conflituoso, e você naquele momento ali vem com as suas ideias que elas são diferentes, vem com as necessidades que são diferentes, né? Então, se a gente fala que é os ovelhas negras da família, que não tem nada de negra, né, gente? É só aquela pessoa que tá rompendo alguns padrões de comportamento ali, né? Esse é um dos papéis aí dos índicos, dos jovens, né? Os jovens índicos e dos adultos índicos são quebrar os programas de dentro dos ambientes familiares. Como isso é complexo, né? Normalmente vem de famílias aí que já está enraizado aí dentro daquela ancestralidade, vários tipos de comportamento que estão antigos, né, que já não servem mais, e que chega aí os jovens índigos e os adultos índigos hoje e querem transformar aquele ambiente ali, muitas vezes são muito mal vistos, né, por isso. Então, tudo isso acontece aí dentro do relacionamento de família, né, no qual a gente vem aí já com muitas questões já enraizadas, né, dentro desse movimento de família aí. O budismo traz muito aí de que as relações familiares, elas são norteadas por questões muito karmáticas, né? Então existem muitas interligações aí, né, entre as pessoas, mas não quero muito me aprofundar nesse assunto não, porque eu achei esse assunto não é muito para nós agora nesse momento. Quero trazer aí mais como que se sentem, né, as pessoas que vieram aí como para quebrar os padrões de comportamento dentro da família, como que muitas vezes elas se sentem, né? Que é difícil quando você vem com assim movimentos novos, ideias novas dentro de um ambiente de família e ainda tem a sensação de que precisam pertencer àquele movimento ali, né? Então, dentro do ambiente é como se não se sentisse pertencente, porque na verdade não se sente pertencente à Terra, né? Então, quando vai para dentro daquele ambiente da família ali, dá essa sensação de não pertencimento, né? Quando criança, essas crianças aí são crianças que são mais quietas, que são mais caladas, né? São crianças mais introspectivas, né? Então, sofreram de algumas coisas na infância relacionadas à saúde, pela transmutação, a quantidade de transmutação energética que é feita através de um ser que é um ser índigo. Então, esses seres vieram dentro desse ambiente de família para poder trazer as transformações necessárias para aquele ambiente de família ali. Então, muitas vezes a gente está aí andando contra o pelo, né? Eu falei sobre isso aí na outra aula, que é andando contra o pelo. Então, o pelinho do animal ali, parece que tem um dos seres ali daquela família que está andando contra aquilo, né? E dentro, né, dá uma sensação de não pertencer, porque não pertence ao rebanho, né? Não anda na mesma linha que o rebanho está andando, né? Então dá sempre essa sensação de não pertencimento, que vem de todo um processo encarnatório também do índigo, né? Então vem do processo encarnatório que
Lá na primeira aula eu falei sobre isso, que é os seres índigos. Então eles foram aqueles seres que eles ficaram sem fazer muitos processos encarnatórios, assim, então muitos deles reencarnaram lá no início, 1, 2 vezes lá no início, e estão reencarnando agora para a mudança desse padrão energético, né? Então são seres que eles não estão assim com as coisas da terra muito enraizados, né? Na verdade, eles estão tendo que enraizar de alguma forma agora, né? Estão sendo obrigados a enraizarem agora. E enraizar na terra significa se sentir pertencente a isso. Mas como se sente pertencente se dentro do ambiente familiar foi tão julgado, foi tão criticado? Teve tantos processos lá atrás dentro do ambiente familiar, exatamente porque vieram para poder quebrar aqueles padrões de comportamento, né? Como que a gente pode estar bem dentro do nosso ambiente de família, perante a rede de karmas que está estabelecido, perante tudo que a gente viveu, a nossa criança viveu dentro daquele ambiente de família, né? Então, de um outro ângulo, de um outro olhar, a gente precisa de um pouco de compaixão para poder olhar o nosso ambiente de família. Quem vai nos ajudar a olhar o ambiente de família é a nossa compaixão. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali, elas estão repetindo padrões de comportamento que está vindo dentro da ancestralidade, que muitas vezes elas nem sabem por que elas estão fazendo isso. O adulto índigo, o jovem índigo, veio para poder modificar esse padrão de comportamento. Então, se você se sente chateado ou sente com raiva, né, porque tal pessoa da família é desse ou daquele jeito, é como se você consegue, em vez de você sustentar uma vibração mais elevada para a mudança daquele campo energético, você consegue baixar a sua vibração e entrar naquela mesma vibração daquela pessoa ali. E muitas vezes um ser índigo, ele veio dentro daquele ambiente familiar justamente para ele ajudar na elevação da vibração de toda aquela família. Vou falar uma coisa linda agora para vocês. Quando um desperta dentro do ambiente de família, a primeira coisa que acontece é o início do despertar de todos aqueles que estão à volta. Então, não é preciso você se preocupar muito se o seu pai não está desperto, se sua mãe não está desperta, se sua irmã não está desperta, se seu irmão não está desperto. Não existe a necessidade disso, porque se você está desperto, você, por tabela, por frequência, você vai reverberar o seu despertar em todas essas pessoas. Elas não têm uma necessidade de fazer o desenvolvimento, porque você, dentro daquele ambiente de família ali, levantou a mão e disse: aqui nessa família eu sou o desperto dessa família, né? Nessa família eu reconheço a minha luz, nessa família eu reconheço a minha essência, nessa família eu reconheço a minha interdimensionalidade, eu reconheço a minha força na Terra. Então eu estou desperto dentro desse movimento, porque eu reconheço que dentro de mim existe uma energia que é uma energia divina. E que por eu não ter encarnado durante tantos processos na Terra, eu não tive o meu amor corrompido. Então, o meu amor incondicional, ele é íntegro. Então, o que é despertar dos índigos? É o reconhecimento de que essa partícula divina está dentro de nós, é o reconhecimento de que esse amor que a gente tem é um amor que ele é diferenciado, é reconhecer também que a gente veio para poder quebrar muitos padrões de comportamento, e aí está a parte bem difícil de ser feita, que é o andar contra o pelo, né, que eu sempre trouxe, que é a manada vai andando de um jeito e o índigo, o adulto índigo, o jovem índigo, ele quer andar do jeito contrário de todas aquelas pessoas, porque ele não quer cumprir todas aquelas necessidades que aquela sociedade tem, porque ele veio para isso.
Então ele já veio com a intenção dele, já foi quebrar os padrões de comportamento. Os acordos que existem dentro deles, dentro dos índigos, adultos e jovens, é quebrar aqueles programas que estão dentro daquela família, né? E de contra tudo aquilo que está dentro daquela família. E essa é a parte que é bem difícil. Por quê? Porque exige paciência, exige tolerância, exige confiança na vida, no caminho, né? Exige sensação de pertencimento. Por quê? Porque se você não se sente pertencente àquele espaço, você não se sente pertencente à Terra. E se você não se sente pertencente à Terra, como que você pode confiar, ter fé, se você não se sente pertencente a esse lugar, né? Então, um dos primeiros passos é o reconhecimento disso tudo. Para reconhecer a tua luz, para reconhecer a tua essência e para saber que você hoje participa de um planejamento, que é o planejamento Terra. Você é considerado um filho da luz, né? E por ser considerado um filho da luz, você tem um bastão, que é um bastão de luz que você carrega para iluminar os campos onde você precisa iluminar. Então, eu tenho visto agora nesse movimento, assim, muita separação do joio do trigo, né? A gente vê isso aí, tem esse negócio na Bíblia aí, que é a separação, vai chegar o dia da separação do joio do trigo. Eu tenho visto isso agora muito, assim, de uma forma muito mais intensa, né? Que às vezes as pessoas, elas estão unidas dentro daquele ambiente ali, mas não, elas precisam honrar que aquelas pessoas ali fazem parte da sua ancestralidade, né? Que fazem parte da sua família biológica, mas não necessariamente você tenha que viver dentro daqueles conflitos que já não condizem com aquilo que você é, né? Mas é preciso respeitar, é preciso honrar tudo aquilo que você viveu dentro daquele ambiente de família. O teu pai, tua mãe que te trouxe a vida, o teu pai que te abriu o seu caminho, que esse é o papel da mãe e esse é o papel do pai, né? Então, honrar tudo isso, né? Essa mulher me trouxe a vida, esse homem me abriu o caminho e eu preciso aqui, como filho desses dois, honrar que esses dois seres vieram à Terra para poder me trazer, né? E que foi uma escolha nossa encarnar dentro desse ambiente familiar, encarnar vindo desse paterno e desse materno. Foi uma escolha, né? Por que a gente escolheu isso? A gente escolheu perante a carta de vida que a gente precisava cumprir. Então, aquele pai, ele tem isso e isso para me oferecer, e aquela mãe tem isso e isso para me oferecer. Vou descer ali dentro daquele ambiente, porque dentro daquele ambiente eu consigo fazer todo o meu processo evolutivo. Só que quando desce a Terra, não entende nada disso. Existe aí as ligações karmáticas, existe a ancestralidade, existe o inconsciente coletivo, existe o próprio corpo físico, mental, emocional e espiritual, né? Existe todos os programas, a repetição dos padrões de comportamento, todos os programas que a gente vive aqui, a própria mente egóica. Então existem inúmeras coisas aqui que atrapalham o nosso processo de desenvolvimento. Atrapalham entre aspas, porque no fim tá tudo certo, nós é que somos muito complexos, né? Mas está tudo se encaminhando perante o formato que a nossa vida, a nossa carta de vida tem que se encaminhar. Então, quando a gente fala assim sobre ambiente de família, é muitas vezes você saber falar, saber se calar no tempo certo, saber se colocar. Vejo muita gente aí também sustentando expectativas da família, né? Tentando, né, harmonizar situações familiares o tempo inteiro. E que muitas vezes a gente pensa que de algo que a gente está fazendo algum bem fazendo isso, mas na verdade a gente está segurando o karma de 2 pessoas ou de 3 pessoas ou até de um ambiente familiar inteiro, né? Ao ser um apaziguador de situações, que um índigo
é muito colocado nesse lugar de apaziguador de situações, aquele que aceita tudo, né? Então, o apaziguador de situações e aquele que aceita tudo tem um tipo de personalidade que ela é diferente. Então, a natureza do índigo é colocar panos quentes. A natureza do índigo é harmonizar situações. A natureza do índigo é sempre equilibrar todas as situações ali. Que muitas vezes a nossa interferência dentro dos conflitos e dentro do ambiente familiar, que a gente muitas vezes pensa que a gente está ajudando, muitas vezes a gente está atrapalhando um karma que aquela pessoa ali precisa viver com aquela outra. Vou contar uma história para vocês. Eu tive uma cliente que ela me falou que existia um conflito muito grande entre a mãe dela e a irmã, só que ela sofria muito com isso, né? Ela dizia assim, eu sofro muito com isso, porque eles conflitam o tempo inteiro, então eles se julgam o tempo inteiro, elas se criticam o tempo inteiro, então eu vivo um conflito muito grande por isso, porque eu queria viver em paz dentro do meu ambiente de família, com tranquilidade e tal. E eu fiz uma abertura, um acesso aos registros acásticos dessa menina, e nesses acessos aos registros, veio dizendo ali que ela estava segurando uma rede de karmas que existia entre a mãe e entre a irmã, que ela não tinha nada a ver, mas que ela estava segurando aquela rede de karmas ali, ela não estava deixando com que aquilo progredisse, porque todas as horas que elas iam ter algum conflito, ela entrava no meio para harmonizar, para equilibrar, para aceitar, para tudo, né? Ela estava ali sempre presente. Então foi visto aí isso dentro do trabalho dela, e eu quero dizer que muitas vezes existem conflitos dentro da família que não tem nada a ver conosco, que muito mais vale se a gente silenciar, né? Se a gente tiver a inteligência emocional de não se meter, né? A gente vê aí também dentro da ancestralidade filhas mais velhas que se colocam no lugar da mãe, ou até filha mais nova que se coloca no lugar da mãe, assume uma responsabilidade de uma casa, assume uma responsabilidade dos filhos, que na verdade são os irmãos, né? Porque aquela mulher ali não conseguiu se colocar. Quando chega na idade adulta, é aquela que é mal vista pelos irmãos, é aquela que gera vários processos aí, porque não se consegue se colocar na posição de filha, não está na posição de filha, a posição que está assumindo é uma posição que não é uma posição adequada para ela. Como homens que os pais se separam da mãe, os filhos homens tomam o lugar do pai, né? Isso acontece muito também. São aqueles homens que eles não conseguem se relacionar, eles não conseguem sair para a vida, né? Eles não conseguem nada disso. Por quê? Porque quando criança sentiu que aquele pai era ausente, se colocou no lugar daquele pai e vive essa inconstância, né? De não conseguir se relacionar, de não conseguir se desligar do processo materno, de não conseguir elevar a sua própria idade, né? Idade emocional, idade mental, porque ficam presos ali àqueles movimentos. Ou seja, dentro do ambiente familiar a gente encontra de tudo, né? Desde necessidades aí de cura sistêmica, até os trabalhos da criança interior, da criança que foi ferida e de tudo isso, né? A gente vê aí as construções do ego, né? Tudo isso também muitas vezes está relacionado aí ao ambiente familiar, né? Então, é para isso, a gente precisa olhar para o nosso ambiente familiar, a gente precisa honrar aquelas pessoas que estão ali, que nos, de alguma forma, né, nos trouxeram a vida, nos mostraram a vida, abriram os nossos caminhos. Então a gente precisa olhar para tudo isso, honrar tudo isso, né, e caminhar, continuar caminhando, porque o processo ele é sempre evolutivo.
Quando existe dentro de um ambiente familiar, assim, alguém que tenha muita arrogância, ignorância, né, grosseria e tudo isso, como que a gente lida com isso, né? Em primeiro lugar e acima de tudo, eu quero dizer que quanto mais uma pessoa é conturbada, mais é a ferida dela. Então, se você vê pessoas aí muito intolerantes, colocando muitos limites, não aceitam nada, pode saber que ali dentro tem uma dor da infância incrível ali, gigante, né? Uma dor de infância gigante que está dentro daquele campo. Então, como que a gente lida, né, com essas pessoas, as pessoas negativas, né, as pessoas que são mais pessimistas, assim, como que a gente lida com isso? Eu sempre trago, assim, dentro desses movimentos que eu dou, né, esses mini cursos e tal, duas chaves que eu acho muito importante, assim, para a convivência, não só dentro do ambiente familiar, mas dentro do relacionamento, em todos, no trabalho, em tudo que a gente vive, que se chama comunicação não violenta e escuta compassiva. E o que é isso? A escuta compassiva é escutar com compaixão. Dentro do ambiente familiar acontece uma coisa que é muito da natureza da família, né? Que é a comunicação ser muito egóica, né? O que é isso? É uma comunicação que ela vem do ego, ou seja, o outro tá falando alguma coisa, você não tá nem ouvindo, você tá procurando uma resposta que você precisa dar para ele, para que você não fique naquele lugar que você naquele momento sentiu que ele quer te colocar. Então, a escuta compassiva, ela é escutar com o coração, que é se colocar em presença para ouvir o que aquela pessoa ali tem a dizer. Não é para concordar, né? Não é para ser submisso, para concordar, nem para nada disso. É simplesmente para se colocar em presença e ouvir. Tipo assim, hoje eu vou ouvir o que essa pessoa tem para dizer, enquanto ela estiver falando, eu não vou responder nada. Eu vou só ouvir o que essa pessoa tem para me dizer. E aí você ouve se aquilo condiz com o que você está sentindo naquele momento. Você pode falar alguma coisa para aquela pessoa. Mas se você acha que aquilo não tem nada a ver com quem você verdadeiramente é, você também pode falar para aquela pessoa, isso que você diz não condiz muito com aquilo que eu sou, né? Quando você fala sobre isso, eu não sinto que essa seja a minha verdade, né? Mas ok, foi bom ouvir você. Por quê? Porque o outro vai se sentir ouvido e assim os conflitos eles começam a diminuir quando as pessoas realmente se sentem ouvidas. O que acontece hoje em dia? Acontece um tipo de comunicação que é uma comunicação muito egóica, no qual um toca na ferida do outro e vai gerando aquele conflito ele vai ficando gigante e tal, então vai criando as linhas de trauma, né, de trauma de tudo que aquela pessoa ali já viveu, então gera mais uma linha de trauma e mais outra linha de trauma, que já interligada esses traumas todos você já não sabe nem o que é seu, o que é do outro, o que é do seu passado, o que está nesse presente, né? O conflito que acontece também, que é muito natural dentro do ambiente de família, é gerar uma confusão. E aí você traz a confusão dentro de uma outra confusão, né? Você traz um problema que aconteceu lá atrás dentro de um conflito que está acontecendo agora. Ou seja, você já não tem um, agora você tem dois conflitos. Esse conflito que está agora e o conflito que você trouxe, que você provavelmente já tenha resolvido, que está lá no passado, né? E o que é isso? É ego, né? É o ego que foi ferido, que precisa de alguma forma ficar por cima e trazer uma resposta perante aquilo que está vivido. Tocou numa ferida, o outro tocou numa ferida de volta. O que é isso? Violência de comunicação. Quando a gente fala de comunicação não violenta, existe aí 4 pilares que sustentam essa comunicação, né? Tem alguns vídeos no YouTube, existem livros de comunicação não violenta.
Mas eu trago só um que para mim é um pilar maravilhoso, assim, que é um pilar que inclui quase todos os outros pilares, né? Que é comunique-se através do eu me sinto. Primeiro, é necessário que você conecte dentro de você como que você está se sentindo perante aquilo que o outro trouxe para você. E a partir desse momento, você começa a comunicar exatamente aquilo que você está sentindo. Quando você diz isso, por exemplo, eu não me sinto vista. Quando você diz tal coisa, eu me sinto rejeitada. Quando você diz tal coisa, eu me sinto colocada de lado. Quando você diz tal coisa, eu me sinto. Porque o eu me sinto dá uma oportunidade do outro conhecer o que está acontecendo dentro do seu coração. Quando você diz, você fez isso, você está tirando essa comunicação, que é a comunicação do coração, e levando para a comunicação do ego, que está sempre olhando e julgando o que o outro fez que me causou algum mal. Pegaram, gente? Mais ou menos assim. Então, dá para perceber que existem aí dois tipos de comunicação, né? Não só dois tipos de comunicação, tem mais, eu vou falar sobre mais uma comunicação. Mas aí existe aí esses dois tipos de comunicação, que é a comunicação egóica, que é aquela comunicação que quer sempre manipular, que quer sempre competir, que está sempre em vingança de quem fez mais, de quem feriu mais, de quem machucou mais. E a gente tem aqui uma outra comunicação, que é a comunicação não violenta, que é a comunicação do coração, no qual você dá a oportunidade ao outro de sentir como você se sente, né? E como você se sente tem uma importância. Então você traz ouvidos para esse tipo de comunicação. Mas existe uma outra comunicação, já vou sair desse assunto, tá, gente? Vou entrar agora em um outro assunto. Não só no ambiente de família, mas no nosso dia a dia, né, na nossa vida. Existem aí a comunicação falada, que é essa comunicação que a gente traz aqui no agora, a comunicação das palavras e tudo isso. E existe uma outra comunicação, que é uma comunicação energética que vem junto com essa comunicação da palavra. Então aqui acontece uma coisa que é assim, às vezes você tem uma palavra que está uma palavra maravilhosa, né? Você tem uma palavra, uma pessoa fala uma coisa e você traz uma palavra maravilhosa, mas lá no fundo, a energia que você emana é uma energia de crítica, uma energia de julgamento, é uma energia que não tem nada a ver com aquela palavra harmoniosa que você falou ali naquele momento. Então, existe uma outra comunicação que é uma comunicação energética, que ela está sempre acontecendo, né? Dentro das comunicações, essa comunicação está sempre acontecendo, e também essa comunicação está acontecendo dentro dos conflitos. Então, todas as vezes que você entra em conflito com alguém, essa comunicação, que é uma comunicação energética, ela fica de alguma forma acontecendo também, gerando aí os diálogos mentais intermináveis, gerando aí as mágoas, gerando aí os rancores. Então, aqui é preciso olhar para isso e é preciso trabalhar isso, né? Que é, se você fica dentro disso, você é um índigo, né? Se você fica dentro disso, você destrói muitas coisas que já devem ter sido construídas aí ao longo da sua vida. Então, quanto mais rápido um ser de muita força se liberta das mágoas, dos dramas e dos traumas criados dentro do ambiente de família, menos impacto, mais impacto ele causa de positividade na Terra e no próprio ambiente de família. Então, um ser que tem muita força, como um índigo, um jovem índigo e um adulto índigo, tem que sempre estar conectado aqui na sua cabeça, que é saber o que a sua mente está pensando. Por quê? Porque um índigo, um jovem índigo e um adulto índigo tem uma capacidade de criação muito grande. E é essa capacidade de criação que tem
que muitas vezes faz com que as coisas possam melhorar, como também podem piorar, né? Então, a gente precisa estar sempre conectado com isso. Qual é a vibração que eu tô? Qual é a energia que eu tô emanando? O que está acontecendo comigo? Eu tenho usado, gente, uma coisa assim, no meu dia a dia, isso está acontecendo já tem tipo uns 20 dias ou 30 dias, mas eu tenho usado muito isso dentro de mim, que é observar como eu fico quando eu estou com determinada pessoa, quando eu estou em determinado ambiente. Eu tenho muito me auto-observado para ver os lugares que eu devo ir, o que eu preciso conviver, o que é bom para a minha vibração, eu ter o convívio, o que não é tanto, né? Onde que eu devo aqui me observar, onde que eu devo aqui me olhar. Então eu tenho me conectado muito com isso, que é como eu sinto quando eu me encontro com determinada pessoa. Não que a partir daquele momento eu vou me transformar em inimiga daquela pessoa. Não, não é isso. Aquilo só diz que aquela pessoa já não condiz com a minha vibração naquele momento, né? Tudo pode se modificar o tempo inteiro, porque nós humanos estamos todos em evolução o tempo inteiro. Mas naquele momento, a minha alma está pedindo para que eu não mais me encontre com essa pessoa, não mais gere tantos diálogos com essa pessoa. Então, posso silenciar mais, eu posso ouvir mais, eu posso me afastar um pouco daquela pessoa, porque aquela vibração não está condizendo com a minha vibração naquele momento, né? Então, preciso que respeitar o meu pedido de alma, que é estar naquele lugar ou não estar naquele lugar. É isso, gente. Vamos fazer aí uma meditaçãozinha. Vou então aí convidar a vocês para poder fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração profunda. Soltar o ar, chamando aí toda a nossa presença. Todas as nossas partes que estão no pensamento das pessoas. Devolvendo também todas as partes que é do outro, que estão em nós. E imagine que você está sentado ou sentada em um gramado, no qual nesse momento você consegue se conectar com toda a natureza, com os pássaros, com as borboletas, os beija-flores. Você consegue se conectar com todas as energias sutis. E você, em um determinado momento, você se levanta, você começa um passeio por um jardim, no qual você está totalmente à vontade. Nesse jardim, cada vez mais você começa a acessar sentimentos nobres e puros. Cada vez mais você começa a entrar em contato com tudo que é nobre, puro, sua vibração vai ficando cada vez mais elevada. Lá na frente, você avista um templo branco, portas e janelas douradas. Você começa a descer umas escadas que te levam a esse templo. Você respira profundo, desce mais um vão de escadas. Depois mais um vão de escadas, até chegar diante de uma porta dourada, toda dourada. Quando você encosta nessa porta, ela se abre
e você entra em uma sala cheia de vapores coloridos, no qual em seu campo está sendo feita uma preparação para a entrada na próxima sala. Aqui é feito um equilíbrio de todos os seus chakras. Você entra então em uma outra sala toda redonda, inteira dourada, portas douradas, piso dourado, teto dourado, janelas douradas, portas. No centro dessa sala tem um X e em cima desse X tem um foco de luz dourada com o vermelho. Você se coloca nesse foco de luz e nesse momento você chama a imagem do seu pai e da sua mãe na sua frente. E aí você diz: o meu nome é... Fale seu nome completo mentalmente. Eu sou filho de ou filha de e de... Atrás da sua mãe e do seu pai, você vai chamar seus avós paternos e maternos. Seus tios, suas tias, seus primos, suas primas. Seus irmãos, suas irmãs. Seus irmãos, suas irmãs. Seus filhos, suas filhas. E agora, diante de todas essas pessoas, esses seres que fazem parte da sua ancestralidade, nós vamos fazer uma libertação ancestral. Eu... Fale seu nome mentalmente. Liberto os meus pais do sentimento de que já falharam comigo e liberto também os meus filhos ou futuros filhos de trazerem algum tipo de orgulho para mim. Que todos possam escrever seus próprios caminhos de acordo com os seus corações, que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu liberto também meu parceiro ou parceira ou futuro parceiro ou parceira da obrigação de me completar. Eu entendo que não me falta nada e eu aprendo com todos o tempo todo. Eu agradeço aos meus avós e antepassados que um dia se reuniram para que hoje eu respire a vida. Eu libero-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, conscientes de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Hoje eu estou aqui e eu os honro, eu os amo e eu os reconheço como inocentes. Eu me desnudo diante dos seus olhos, por isso eles sabem que eu não escondo e nem devo nada além de ser fiel a mim mesmo e à minha própria existência, que caminhando com a sabedoria do coração, eu estou ciente de que cumpro o meu projeto de vida e que estou livre de lealdades invisíveis e visíveis que possam perturbar a minha paz e a minha felicidade, que são as minhas únicas responsabilidades. Eu renuncio também ao papel de salvador e de ser aquele que une ou cumpre as expectativas dos outros. Eu aprendo através do amor. Eu abençoo a minha essência, eu abençoo a minha maneira de me expressar. Mesmo que alguém possa não me compreender, eu me compreendo. Eu compreendo a mim mesma, porque só eu vivi a minha história, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, sei o que eu sinto e porque sinto. Eu sei o que eu faço e porque faço. Eu me respeito e me aprovo incondicionalmente e eu honro toda a divindade que existe em mim e em vocês. Somos todos livres. Agora eu quero que você se encoste no seu pai e na sua mãe, receba aí dos seus pais
um abraço fraterno. Olhe dentro dos olhos de cada pessoa, diga: eu vejo você, você é importante. Receba também um abraço fraterno de todos. E agora eu vou abrir uma energia que se chama Essência da Compaixão. Ela diz assim: a compaixão é você ser aquilo que é correto espiritualmente, é saber que é aquilo que é verdade, vivendo na totalidade e servir em completo amor e união. A compaixão é uma experiência espiritual completa, pois ela une amor e serviço incondicional, que vive na total ausência de separação e na total presença de aceitação. Não há nenhuma condição em servir ao próximo quando se vive na compaixão. Se entrega tudo de si, seu melhor por sentir o melhor e no próximo sustentando seu espírito, em pureza, em dedicação e honra ao caminho da luz e felicidade de todos os seres. Gratidão. Você se despede então de todas as pessoas que estão aí dentro dessa sala. Você entra novamente na sala cheia de vapores coloridos. Retorna pelo jardim de sentimentos nobres. Se senta no seu ponto de origem. Se reconecta com a sua essência. E quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. Dá nem vontade de voltar, né, gente? Meus amores, gratidão aí pela escuta do dia de hoje, né? Tudo de bom para vocês aí, que vocês recebam aí todas as bênçãos, né? Em casa, no lar, na família de vocês. Que vocês possam aí compartilhar essa positividade, que se sintam pertencentes, né? Não só dentro do ambiente de famílias, mas também aqui na Terra, que é muito importante quando a gente se sente pertencente, né? E aí, quero dizer que esse é o vídeo número 3, semana que vem a gente já tem outro assunto. Eu vou estar aqui trazendo outros assuntos para vocês. Gratidão, muita gratidão a todos, ao Centro de Estudos Fênix aí, que me dá uma oportunidade de eu me realizar e colocar minha luz no mundo, né? Um beijinho para todos!